Fabiola, há muita preocupação com essa decisão, porque já havia argumentos técnicos, até de economistas conservadores, no sentido de que o Banco Central poderia iniciar um processo de redução da taxa de juros. Agora, quer me parecer que o governo vai ter que mudar a sua tática, Fabiola, porque para justificar as concessões que faz ao fisiologismo do Centrão, o Lula e o PT sustentam que o pragmatismo é essencial para que o governo construa uma base congressual. E no relacionamento com o Banco Central, o Lula e os seus operadores adotam um comportamento inverso. Gastam mais tempo e energia gritando contra a autonomia do Banco Central e os juros altos do que enfrentando os problemas da economia. A decisão do Banco Central foi unânime. A diretoria do Banco Central manteve lá os juros em 13,75% ao ano e fez mais. O Banco Central se absteve de sinalizar a hipótese de reduzir a taxa de juros a curto prazo. E fez pior, sinalizou nesse comunicado que foi divulgado, que para trazer a inflação para dentro da meta, e ela hoje está realmente fora da meta, não vai hesitar em elevar os juros, se julgar necessário. E o Banco Central fez tudo isso, como já realcei, no instante em que até economistas mais conservadores elevam a voz para classificar como um erro a decisão de retardar o início do processo de redução dos juros. Agora, ao intensificar a artilharia contra o Banco Central, o Lula e o PT se comportam como um sujeito que bate com a cabeça na porta esperando transformar, bate com a cabeça na parede, perdão, Fabiola, esperando transformar a parede em porta. Ou como um avestruz, que no momento que o Lula cobra a queda dos juros sem exibir a proposta com a fórmula que o governo vai adotar para lidar com a dívida pública, ele enfia a cabeça na sua presunção de superioridade sem apresentar a solução do governo. Então, está reeditando o velho hábito de colocar a culpa nos outros. O governo só vai resolver esse problema, Fabiola, apresentando ali a sua parte. E o Fernando Haddad, ele adota, a meu juízo, um comportamento mais adequado. Considera problemática a sinalização do Banco Central, mas não se exime de mencionar, e eu assisti a entrevista dele, a tarefa que o governo precisa cumprir, de enviar ao Congresso ali a proposta de nova regra fiscal. Se esse problema for mal administrado, ele pode roer o prestígio de um governante. O Banco Central está sinalizando que não haverá juros baixos sem responsabilidade fiscal. O Lula adoraria acabar com a autonomia do Banco Central, mandar o Campos Neto para o olho da rua, mas falta a maioria no Congresso ao presidente para fazer esse tipo de coisa. Então resta a opção de governar. Do contrário, logo vai soar aí o alarme das pesquisas. A experiência mostra, Fabíola, que não há popularidade sem prosperidade. Então, acho que o governo precisa alterar, modificar a sua tática. Ô Josias, uma pergunta muito direta. Depois da divulgação disso, é claro, pelo fato de Campos Neto ser aliado de Bolsonaro, nesse sentido, foi escolhido por Bolsonaro. Não dá para dizer que ele é aliado de Bolsonaro, mas foi escolhido por Bolsonaro. Estão dizendo que essa é uma decisão que está sendo política, estão querendo mais uma vez jogar para a política, né? Inclusive o senador Randolph Rodrigues disse, né, que essa decisão é frustrante, injustificável, incompatível com os esforços atuais. Parece uma decisão política, é o que disse Randolph Rodrigues, assim como outros, né, apoiadores do governo e integrantes do governo, dizendo que é uma retaliação. Então, quer dizer, o bolsonarismo não querendo que a economia do Lula se dê bem. Você vê alguma lógica nisso, não? Não, até há argumentos, Fabíola, para sustentar as duas teses. Porque a inflação está, de fato, fora da meta e a obrigação do Banco Central é trazer a inflação para dentro da meta. Hoje, ela está, inclusive, fora do teto máximo da meta de inflação. Então, há argumento técnico para manter. Agora, há também argumentos para essa alegação de que a posição é política, porque ao carregar nas tintas em relação ao Banco Central, o Lula pode ter deixado ali a diretoria do BC em maus lençóis, como se interpretasse os ataques do presidente como um desafio. Se ele está, então, fazendo esse desafio, nós não podemos ceder sob pena de comprometer a autonomia do Banco Central. Isso seria uma estupidez.
se os diretores do Banco Central agissem dessa maneira. Até, não é uma decisão isolada do Campos Neto. Há uma diretoria e a decisão foi unânime. Então, quer me parecer, até porque seria estupidez, que eles estão se escorando em argumentos técnicos. Agora, até a técnica pode ser um remédio que, em certo momento, se transforma em veneno, porque nós estamos flertando, o país está flertando com a recessão. Então, o Banco Central tem que sopesar esses argumentos todos para tomar as suas decisões. Agora, não há dúvida, a meu juízo, de que o governo também falha, Fabiola. O Lula não apresentou os seus planos econômicos durante a campanha inteira. Imaginou-se que faria isso no governo de transição. Não fez. Já estamos próximos já passou de 80 dias, estamos chegando perto dos 100 dias de governo, e o Lula não apresentou a sua proposta de nova regra fiscal, não formalizou a proposta de reforma tributária. Então, investidores estão esperando o sol nascer no Brasil, depois da posse do Lula, para despejar dinheiro aqui e reativar a economia, são todos encolhidos, esperando que o governo se apresente. Na área econômica, o governo ainda não começou e já vai completar aniversário de 100 dias. Então, o governo também falha. E é preciso lembrar que aquela farra fiscal que foi feita pelo Bolsonaro no ano passado contou com o apoio da oposição no Congresso, que aprovaram lá as exceções ao teto de gastos, inclusive o PT votou a favor. E o Campos Neto, naquele momento, elevou os juros para esse patamar que está agora, 13,75. Naquela ocasião, a inflação estava a 10%, se encaminhando para 12%. Então, o Banco Central agiu. Agora, é preciso que o Banco Central analise a sua decisão para ver, como disse, se o remédio não virou veneno. Agora, há argumentos para os dois lados, Fabiola. Acho que o governo, como disse no início, precisa mudar a sua tática e fazer a sua parte no trabalho. Com isso, ele eliminaria esse pretexto que o Banco Central sempre utiliza, e utilizou ontem de novo, a falta nitidez sobre a regra fiscal do governo. Então, é preciso que o Lula tire esse bode da sala. Enquanto ele não tirar, a crítica dele se torna uma crítica vã. É como se ele quisesse transferir responsabilidades para outros sem olhar ao redor, sem cumprir a sua própria obrigação, obrigação para a qual ele foi eleito, Fabiola.